Boa noite, pessoal. Graças a Deus, com a permissão de Deus, nós estamos aqui mais um dia para trazer uma mensagem da parte do Senhor para todos nós que temos passado por esse momento de isolamento social e não podemos nos reunir. Estamos fazendo esse trabalho que é para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm nos ajudado, têm nos apoiado, têm compartilhado, têm chamado pessoas para assistir. O objetivo dessas lives realmente é alcançar pessoas que ainda não têm o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo como o seu Senhor, o Senhor da sua vida. Então é um canal para esclarecer as pessoas que ainda não têm esse privilégio. Hoje nós temos aqui o nosso irmão Ziel, aqui da Casa de Oração do Jardim Portinari, que vai trazer a mensagem da Palavra de Deus. Que essa mensagem entre em nossos corações e que nós possa colocar esse ensino em prática para vivermos cada dia melhor com a graça de Deus. Bom, boa noite para todo mundo que está acompanhando a transmissão dessa live. Eu gostaria de fazer algumas considerações num salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 121. Então nós vamos fazer a nossa leitura. Primeiramente, vamos começar a fazer a nossa leitura aqui no Salmo 121, certo? Bom, o Salmo 121, nós estamos usando a versão atualizada, diz o seguinte: Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos fazer uma breve oração? Senhor Deus, nós te damos graça por esse dia, te agradecemos pelas suas bênçãos, pelo seu cuidado, pela sua proteção. Te damos graças pela forma que o Senhor tem nos guardado, e queremos nesse momento pedir uma bênção sobre todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Nós estamos passando por um tempo difícil, talvez um tempo nunca antes visto na história, mas nós sabemos que nós podemos confiar no Senhor e o Senhor está pronto a nos socorrer. Nós queremos te pedir a sua direção, as suas bênçãos, enquanto nós haveremos de fazer essas considerações e essa meditação na sua palavra. Nós entregamos esses pedidos e esses agradecimentos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá. O salmo que nós estamos estudando aqui fazendo algumas considerações aqui nessa noite, faz parte de uma coleção de 15 salmos. E são conhecidos como salmos de romagem ou cânticos de romagem. Nós podemos ver que esses cânticos de romagem eles começam aqui no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. 4 desses salmos foram compostos pelo rei Davi. Um foi composto pelo rei Salomão e 10 desses salmos são salmos anônimos. Nós podemos ver logo acima do capítulo que tem o título em negrito e um subtítulo embaixo, escrito no caso do Salmo 120, Cântico de Romagem. O Salmo 121, onde nós estamos então fazendo as nossas considerações, no subtítulo também está escrito Cântico de Romagem. O Salmo 122 está Cântico de Romagem, de Davi. Então os que estão escritos só Cântico de Romagem são salmos anônimos. Os que foram compostos pelo rei Davi, aparece o nome dele escrito aqui, e o que foi composto por Salomão também.
essa coleção de salmos, né, esses 15 salmos, era uma espécie de inário, servia como se fosse um inário, uma coleção de cânticos que os israelitas eles cantavam enquanto eles estavam se direcionando, né, peregrinando, viajando para Jerusalém. Eles viajavam 3 vezes ao ano para participar das 3 festas anuais, as 3 festas principais dos israelitas, né? Que é a festa da Páscoa, que se dava na época da primavera, a festa de Pentecostes no verão e a festa dos tabernáculos no outono. Nesses salmos, 3 temas principais eles são repetidos. Eles falam das aflições sofridas pelo povo de Deus, né? Fala da proteção e o cuidado que Deus tinha por eles, né, como sendo o seu povo escolhido, e também falam da bênção de se estar ali em Jerusalém. Os israelitas, depois que eles chegaram em Canaã, né, na terra prometida, o Senhor determinou que eles deveriam então ir para Jerusalém, participar dessas festas, né, 3 vezes no ano. Isso então servia para lembrá-los de que eles eram um povo peregrino, né? E nós como cristãos, nós devemos estar sempre lembrados que nós também somos peregrinos aqui nesse mundo. Nós não devemos ter a ilusão de que a nossa residência fixa se encontra aqui nesse mundo. Nós estamos aqui de passagem, né? Nós devemos estar sempre lembrados dessa realidade. A nossa verdadeira pátria está no céu. Nós estamos aqui temporariamente. E um dia todos nós partiremos aqui desse mundo e estaremos então no céu, que é a nossa pátria definitiva. Nós começamos essa jornada rumo aos céus no momento em que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós passamos a ser filhos de Deus, fazer parte do povo de Deus, parte do povo escolhido. E a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que nós somos salvos e temos então vida espiritual, nós passamos então a dar início nessa caminhada, nessa peregrinação, até o momento que nós estaremos por fim nos céus. No momento que nós cremos, iniciamos então essa jornada rumo aos céus, nós não somos envolvidos por uma bolha, né? Estamos livres de qualquer dificuldade, de qualquer dano, né? Todas as situações que são descritas aqui nesses 15 salmos, começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134, nós passamos por ela aqui, nesse mundo. Se nós tivéssemos tempo para olhar com cuidado esses 15 salmos, né, ficaria muito extenso. Nós não temos condições de ver agora devido ao tempo, mas nós iremos ver que salmos falam de angústia, fala de mentira, fala de falsidade, fala de enganação, fala de coisas boas também, de bondade, de longanimidade, de alegria, de consolo, de alívio, várias coisas. São experiências que nós passamos aqui nesse mundo. Então, nesse Salmo 121, é possível que ele fosse cantado numa espécie de jogral. O povo que estava peregrinando até chegar ali em Jerusalém, eles eram liderados, né? Então os líderes, é como se os líderes estivessem cantando o verso 1º e o verso 2º, e os demais respondessem, né, cantando os versos 3 e os versos 4, e assim por diante. Os líderes citavam ou cantavam alguns trechos desse salmo, e o restante do povo respondia, cantando os versos posteriores. E o assunto desse salmo aqui é a proteção que vem de Deus, a proteção que Deus proporcionava para os israelitas daquela época. E nós podemos pegar esse salmo então e considerar a proteção que Deus tem para nós, para os salvos, para aqueles que já creram nele, que somos povos de Deus. Vamos então começar a trabalhar os versos desse salmo. Verso 1: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Bom, perigos marcavam essas viagens, marcavam essa peregrinação. Era uma viagem longa, havia o perigo deles sofrerem na mão de assaltantes. Era uma viagem longa e sem dúvida eles levavam recursos e suprimentos para essa viagem.
E ladrões, assaltantes sabiam disso e poderiam em qualquer ponto, a qualquer trajeto dessa viagem, se posicionarem para surpreenderem esse povo e estarem então roubando eles. Havia o risco também deles serem surpreendidos por alguns animais ferozes, além de acidentes. O terreno era bastante acidentado e eles poderiam machucar, cair, torcer o pé, alguma coisa parecida, ou até mesmo serem contagiados por alguma doença. Da mesma forma, como eu falei na introdução, o fato de nós pertencermos a Deus e termos vida espiritual, isso não nos livra de perigos que se encontram aqui nesse mundo. Nós estamos cercados de perigo o tempo todo, né? E nesse momento, o que nós devemos fazer? Nós estamos passando por uma pandemia e nenhuma autoridade da saúde, nenhuma autoridade governamental tem condições de apresentar a solução de agora, de imediato. O povo está desorientado, né? O povo está desorientado, sem saber o que fazer, sem saber como agir, né? As pessoas estão com medo, as pessoas estão preocupadas, tanto com a doença como com os efeitos, né, que o Covid-19 ou o coronavírus, as sequelas que essa pandemia vai deixar, né, um rastro de desemprego, de caos social, econômico. O que nós devemos, nós que já cremos no Senhor Jesus Cristo, nós que somos salvos, o que nós devemos fazer num momento desse? Seguir o mesmo conselho do salmista aqui, né? No verso 1, o que nós devemos fazer? Olhar para os montes, olhar para o alto. Para o israelita, olhar para o monte era a mesma coisa de que olhar para Deus, né? Jerusalém, ela estava cercada pelos montes, era uma cidade edificada sobre o monte, né? Então, para o judeu, para os israelitas, olhar para os montes era o mesmo que olhar para o próprio Senhor, buscar o auxílio do Senhor. Nós podemos ver isso exemplificado na palavra de Deus no livro de Daniel, no capítulo 6, quando o rei assinou aquele decreto, né, de que ninguém deveria fazer nenhuma petição a qualquer Deus que fosse, a não ser ao próprio rei. E quando Daniel ficou sabendo que esse decreto havia sido assinado, ele subiu ao seu quarto, abriu as janelas para o lado de Jerusalém e orava ali, né, por 3 vezes. Então, olhar para os montes, para os israelitas, é a mesma coisa de estar olhando, né, para o próprio Deus. E essa deve ser a nossa reação. No momento de dificuldade, nós devemos olhar para Deus, elevar os nossos olhos para o alto, onde se encontra o nosso Deus. E aqui no verso 2 se encontra a resposta. Por que nós devemos orar para o alto? Porque o nosso socorro, verso 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro vem de Deus. Os israelitas que estavam peregrinando nessa viagem, eles sabiam que o socorro, a garantia de socorro deles não se encontrava nos seus companheiros de viagem. Provavelmente eles carregavam alguma arma, né, para se defenderem de assaltantes, espantar algum animal feroz que poderia surpreendê-los, mas a confiança deles não estava nas suas armas, não estavam nos seus companheiros de viagem, nem nos seus recursos. A confiança deles estava em Deus. O meu socorro vem de Deus, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nossa confiança por socorro deve estar em Deus. Não existe outra opção para nós. O Deus, ele é infalível. Por mais dinheiro que você tenha, numa lista de 2016, dos medicamentos mais caros daquele ano, nós vemos medicamentos ali na lista, né, que vai de R$240 mil até R$1.400.000. Por mais dinheiro que você tenha para te socorrer em qualquer necessidade, se você é acometido de uma doença, de uma enfermidade, fica dependente de um medicamento desse, como que você vai fazer?
Nós podemos lembrar daquele piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, que até hoje se encontra vegetando, e em um único ano a sua família gastou 110 milhões de dólares. E ele não pôde ser livrado daquela situação, por mais dinheiro, por mais recurso financeiro que eles tinham. Eles não puderam, então, ele não pôde sair dessa situação. O Senhor, Ele controla tudo. Ele é o Criador, Ele controla todas as coisas. Quando o salmista diz aqui, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele controla todas as coisas que estão no céu quanto as coisas que estão na terra. Ele controla todas as coisas que acontecem, que sucedem no céu, como as coisas que acontecem também aqui na terra. Ele é poderoso para nos dar livramento espiritual, como livramento físico também. Não existe outra opção melhor para nós confiarmos a não ser no próprio Deus. Então, quando nós estivermos diante de uma situação que parece ser impossível, nós devemos avançar, continuar em frente. A palavra de Deus, tanto em Romanos 8 como em Efésios capítulo 1, expõe claramente que em nós habita o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. É o mesmo poder, esse poder está à nossa disposição e o Senhor está pronto, então, a nos socorrer. Verso 3: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. A partir desse verso 3, o salmista é como se ele estivesse ouvindo o Senhor falando com ele. E nós também, que somos salvos, nós podemos ouvir o Espírito Santo falando conosco. Primeiro, ele diz o seguinte: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, Ele não permite que escorreguemos ou caiamos. Isso mostra claramente, dá a ideia de que o terreno por onde eles peregrinavam, por onde eles estavam andando, era acidentado. E isso podia fatalmente acontecer. Escorregar, cair, torcer o pé, machucar. Mas o Senhor estava pronto para livrar. Ele não dormitará aquele que te guarda, Ele não cochila, Ele está sempre atento, Ele está sempre pronto, Ele está sempre olhando pelos seus. Verso 4: É certo que não dormita, ou seja, não cochila, nem dorme o guarda de Israel. Ele não cochila, ele não dorme. O Senhor está sempre atento, Ele está sempre olhando por nós. Nada, absolutamente nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Tem uma música que eu gosto muito, ela é baseada no Salmo 34, no verso 15, que diz o seguinte: Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel, os teus ouvidos estão sensíveis, prontos para ouvir o nosso clamor. Os seus olhos estão sempre permanecendo sobre nós. Ele não para, Ele não descansa. O Senhor Jesus Cristo respondeu para um dos seus acusadores numa ocasião que ele estava curando um paralítico, que ele foi censurado por essa cura ser realizada no dia de sábado. O Senhor Jesus Cristo respondeu da seguinte forma: Meu Pai, Ele trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele não para, Ele está sempre trabalhando. Nós podemos lembrar também do Salmo 139, a partir do verso 5, que destaca ali a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus. O salmista diz o seguinte: Tu me cerca por detrás e por diante, sobre mim pões a mão. O verso 7 ele faz uma pergunta: Para onde eu me ausentarei do seu espírito? Para onde eu vou fugir da sua face? Se subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se ele pega a linha horizontal, ele diz o seguinte:
Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. E parece que ele tem uma ideia. Se digo, com efeito, as trevas me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Falei, isso é em vão, porque as próprias trevas não te serão escuras. Para Deus, a luz e as trevas são a mesma coisa. Impossível se ocultar, se esconder de Deus. Às vezes nós olhamos para essas palavras e pensamos no sentido negativo, né? Nós não podemos fazer absolutamente nada de errado porque Deus está nos assistindo, Deus nos contempla o tempo todo. Mas nós devemos olhar para esse salmo da perspectiva positiva. Como é bom ser assistido por um Deus que nada, absolutamente nada do que acontece conosco, né, é ignorado por Ele. Ele contempla tudo, Ele vê tudo o que acontece conosco, Ele está pronto a nos socorrer. Ele contempla absolutamente tudo que acontece conosco. Ele nos ama, Ele está pronto a nos socorrer e nos ajudar. Verso 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O Senhor, Ele faz isso pessoalmente, Ele protege os seus pessoalmente. Ele poderia muito bem designar um guarda-costas para cada um daqueles que pertencem a Ele. Ele poderia designar um anjo da guarda, mas Ele faz isso pessoalmente. Ele cuida dos seus pessoalmente. Ele tem prazer em cuidar de cada um daqueles que pertencem a Ele pessoalmente. E aqui no verso 5 ele cita a sombra, né? O Senhor é a tua sombra, é a sombra à tua direita. Da mesma forma que nós não podemos nos desligar das nossas sombras, o Senhor nos acompanha. Talvez você já tenha visto aqueles vídeos, talvez você mesmo já tenha rido e achado graça, né? Daqueles vídeos de criancinhas que estão andando, né, sob o sol, e de repente elas olham para o lado e vê a projeção da sua sombra no chão. E elas se assustam e começam a correr, né, chorando, tentando sair da sua sombra, largar a sua sombra para trás, mas não consegue. As suas sombras estão vinculadas, né, ligadas nela, elas não podem se separar delas. E assim é o Senhor. E esse verso nos lembra disso, que o Senhor está sempre conosco, sempre com aqueles que pertencem a Ele. Nós não podemos ser desligados dele. O verso 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O sol, ele representa os perigos do dia, enquanto a lua representa os perigos da noite. Um forte sol poderia causar um desmaio, uma desidratação, um problema de insolação, e a lua representa os perigos da noite. Os assaltantes, os bandidos poderiam agir com mais facilidade, né, nesse tempo de peregrinação, nessa viagem, no período da noite, enquanto a maioria ali estivesse dormindo. Era mais fácil de surpreender, era mais fácil de roubar, né, sem que eles fossem... Isso facilitaria o trabalho dos assaltantes, mas isso também nos lembra de que Deus nos livra daqueles perigos que nós não vemos. Aqueles perigos que muitas vezes nós nem temos consciência de que está acontecendo. No livro de Números, a partir do capítulo 22 até o verso 24, conta a história de Balaque e de Balaão. Balaque falando com Balaão para que ele amaldiçoasse, lançasse uma maldição sobre o povo de Israel. Certo? E Balaque insiste com Balaão por pelo menos 3 vezes, mas em vez de Balaão amaldiçoar o povo de Israel, Balaão abençoa. Na última vez que Balaque fala com Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, eles puderam contemplar o povo acampado, mas o povo de Israel mesmo nem fazia ideia de que uma batalha estava sendo travada, de que havia uma tentativa de que uma maldição fosse lançada sobre eles. Mas o Senhor sempre trabalhando, transformando aquela maldição em bênção, obrigando Balaão a abençoar o povo de Israel em vez de amaldiçoar.
Quantas vezes nós somos livrados de perigos que nós nem fazemos consciência de que Deus nos livrou e nos protegeu? Enquanto nós dormimos, muitas vezes nós não temos consciência disso, mas o Senhor está pronto para nos proteger o tempo todo, muitas vezes de males que nós nem não temos a mínima consciência de que estão acontecendo à nossa volta, e o Senhor continua nos protegendo. Verso 7: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Bom, quando nós olhamos para esse verso 7, nós podemos pensar o seguinte: se o Senhor nos guarda de todo mal, por que cristãos ficam desempregados? Por que cristãos sofrem angústia, adoecem, morrem? Por quê? Porque guardar de todo mal, isso não significa que nós não iremos sofrer mal algum. Mas isso significa que aquele que controla todo o universo, conforme diz o verso 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, aquele que é criador dos céus e da terra, ele tem totais condições de transformar o mal em bem. E nós vemos exemplo nas Escrituras disso. Um exemplo bem conhecido, nós podemos lembrar de José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo até para o Egito. Nós vimos as injustiças que José sofreu, as falsas acusações, a prisão no cárcere, esquecida ali no cárcere, até o ponto de ser declarado como se fosse ali o primeiro-ministro da nação do Egito. E depois, quando seus irmãos vão lá na terra do Egito buscar alimento, e quando José revela para os seus irmãos que ele é o José que eles venderam no passado, eles ficam atemorizados, eles ficam com medo. Agora ele vai nos vingar. Mas a resposta de José é a seguinte: na verdade, vocês intentaram fazer o mal contra mim, mas Deus ele transformou esse mal em bem, e através de José o mundo foi salvo daquele período de fome. Deus ele pode fazer isso. Então o sofrimento na vida do cristão ele pode ser produtivo. Nós podemos lembrar também de um salmo que eu gosto muito, Salmo 134, se eu não estou enganado, o verso 7, que diz o seguinte: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando ele passar pelo vale árido, ele se tornará em manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. E nós vemos exemplos bíblicos ilustrando esse fato. Nós podemos lembrar do apóstolo Paulo no encerramento da sua carta aos Filipenses. Ele está preso, escoltado por aquelas sentinelas, por aqueles guardas romanos. Enquanto ele está preso, ele está anunciando o evangelho para aqueles guardas, para aquelas sentinelas romanas. E qualquer um poderia pensar, que triste sorte do apóstolo Paulo. Um apóstolo, um cristão tão fiel, tão dedicado, e agora se encontra preso, impedido de sair pregando o evangelho mundo afora. Olha o deserto que esse homem se encontra, mas ele fez daquele deserto, daquele vale árido, um manancial de bênçãos. No final da sua carta ele despede da seguinte forma dos filipenses: saúda-vos todos da casa de César. Enquanto ele estava preso ali, anunciando o evangelho, soldados que faziam a sua escolta creram, foram salvos, e uma igreja nasceu naquele lugar. Ele transformou aquele deserto num vale de bênçãos, num manancial de bênçãos. Então, sofrimento na vida do cristão, ele deve ser produtivo. Porque o mais importante nós temos garantido, que é a salvação da nossa alma. E o salmista deixa muito bem claro aqui no verso 7, no final do verso 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Qualquer mal que nós sofrermos, qualquer mal que nós enfrentarmos, não causará prejuízo à nossa alma, não pode causar
dano à nossa alma. A nossa alma está segura. O maior prejuízo que um homem pode sofrer é perder a sua alma. O Senhor Jesus Cristo disse isso. Nós podemos ver no Evangelho de Marcos, capítulo 8, e o verso 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aquele que já creu no Senhor Jesus Cristo, aquele que é salvo, ele tem a sua alma segura. O Senhor guardará a nossa alma. Essa é a garantia que nós temos. Romanos, um dos textos para mim mais bonitos e mais preciosos da palavra de Deus, verso 35 até o verso 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor guardará a nossa alma. Isso é o mais importante. Nós podemos sofrer qualquer dano, mas a nossa alma está segura nos braços de Deus. Verso 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor estaria guardando os israelitas do começo ao fim daquela viagem, daquela peregrinação. E o Senhor os guardaria desde o momento que eles sairiam então das suas casas, juntassem então em grupo e iniciassem essa peregrinação até o momento que eles chegassem lá no templo em Jerusalém. O Senhor estaria guardando eles. É interessante que nós temos um cântico, no Cântico de Sião, o 138 diz: tua entrada e saída, desde agora até o final. Mas aqui no Salmo 121 ele diz o seguinte, ele não fala tua entrada e saída, fala a tua saída e a tua entrada. Desde o momento que eles saíam de suas casas nessa viagem até o momento que eles entravam em Jerusalém, lá no templo. E nós podemos fazer uma aplicação para nós que somos cristãos, nós que já pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos guarda desde o momento que nós saímos desse mundo. Desde o momento que nós começamos a nossa peregrinação até o momento que nós entramos nos céus. O Senhor nos guarda. O Senhor nos guarda até o momento que nós chegaremos diante dele no céu, na eternidade. Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel. Eles seriam o povo de Deus e Deus seria o Deus deles. O Senhor seria o Deus deles. Ele é fiel. Deus é fiel, ele cumpre a sua parte no acordo. Embora o povo de Israel tenha pisado tantas vezes na bola com Deus, ele sempre permaneceu fiel, ele cumpre a sua parte no acordo. Embora nós, como igreja, nós que somos cristãos, pisemos na bola tantas vezes com Deus, ele permanece fiel, porque ele permanece fiel. Porque ele é fiel, ele cumpre a sua parte no acordo. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 13, fala: se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele tem o compromisso de nos guardar. Ele é fiel, ele fez uma aliança conosco, nós que pertencemos a ele, e ele vai cumprir, ele vai honrar essa aliança. Essa aliança foi feita através do sangue do Senhor Jesus Cristo, e é por isso então que nós podemos desfrutar da sua proteção. E você que ainda não conhece o plano de do Senhor Jesus Cristo, se interesse, procure entender como Deus salva. A humanidade está preocupada nesse tempo de pandemia, desorientada, sem rumo, sem direção,
como eu disse no começo, não só por essa doença, não só por esse vírus, mas também pelas sequelas que nós vamos sofrer, inevitavelmente vamos sofrer, né, com a passagem dessa pandemia, né, na nossa história. Mas o que a sua maior necessidade é crer no Senhor Jesus Cristo, é ter a sua vida eterna, é ter vida espiritual, é ter vida eterna, é ter a sua alma guardada pelo Senhor. Essa é a sua maior necessidade. E para nós que somos cristãos, o que nós devemos fazer num momento como esse que nós estamos passando? Esse tempo de pandemia, tempos de dificuldade que é bem provável que muitos de nós iremos sofrer com isso. O que nós devemos fazer? Seguir o mesmo conselho desse salmista, no verso 1. Eleva os olhos para o monte. Nós devemos elevar os nossos olhos para o monte. Mas nós vamos olhar para outro monte. Nós devemos elevar os nossos olhos para o monte do Calvário. Porque ali nós vamos contemplar a maior demonstração de amor da história desse universo. Onde Deus ele entrega o seu próprio Filho, o Filho que ele tem todo o prazer para nos dar a salvação, nos proporcionar a salvação. Então é esse conselho que nós devemos seguir. Elevar os nossos olhos para o monte e lembrar das palavras que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 32. Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, diante de qualquer dificuldade, diante desse tempo que nós estamos vivendo, nós devemos olhar para o monte do Calvário, e contemplar o sacrifício que foi ofertado no nosso lugar, o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo realizou no nosso lugar, para que nós viéssemos ter vida, ter a nossa alma segura. E qualquer mal que nós sofremos ou enfrentarmos aqui nesse mundo, não nos pode abater, não nos deve abater, porque a nossa alma está segura com Cristo. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Essa é a garantia, a certeza que nós temos. E você que ainda não desfruta dessa bênção, desse privilégio, analise com cuidado a sua condição, a sua situação espiritual. Creia no Senhor Jesus Cristo, seja salvo e desfrute dessa bênção, dessa proteção, desse cuidado. E tenha o privilégio de sempre olhar para o alto e reconhecer e entender que Deus é o seu Pai e Ele está disposto a te livrar de todo mal. Que o socorro vem dEle. Ele é a melhor opção que nós temos para enfrentar tempos de dificuldade. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam nessa live. E agora eu gostaria de encerrar esse tempo aqui com a palavra de oração. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graça por termos o privilégio de pertencer ao Senhor. O Senhor é o maior bem que nós temos. Te damos graças porque o Senhor é fiel, o Senhor cumpre a sua parte no acordo. O Senhor é o nosso Deus, nós podemos sempre contar com o Senhor está pronto a nos socorrer, o Senhor está pronto a nos ajudar, o Senhor não nos deixará isentos de sofrer qualquer tipo de mal ou qualquer tipo de dificuldade, mas nós temos a certeza de que o Senhor nos acompanha o tempo todo. Nós te damos graça porque o maior bem que nós podemos desfrutar, a maior bênção que nós poderíamos receber do Senhor é a salvação eterna. E isso o Senhor nos tem dado através do Senhor Jesus Cristo, com a sua morte na cruz do Calvário. Obrigado por guardar a nossa alma, por nos salvar. E obrigado por nos colocar nessa caminhada, nessa peregrinação, cujo destino final é o céu, é a nossa pátria nos céus. Nós te damos graça por tudo, queremos te pedir mais uma vez por aqueles que nos acompanharam, por aqueles que ouviram essa mensagem, principalmente por aqueles que ainda não pertenceram ao Senhor, que venham considerar seriamente o seu estado, a sua condição espiritual e vejam que privilégio, que bênção é poder pertencer ao Senhor e contar com o Senhor em todas as dificuldades que nós podemos enfrentar nesse mundo e no final da vida desfrutar de vida eterna,
de salvação e da tua companhia nos céus para toda a eternidade. Nós entregamos esses pedidos, esses agradecimentos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Que palavra maravilhosa, né? Que certeza, que privilégio esse da gente poder olhar para o monte, né? Hoje, debaixo da graça, poder olhar para um monte especial, o monte da onde veio a nossa salvação, o monte da onde deu a certeza do grande amor de Deus por nós. Você que ainda não tem esse privilégio, entre em contato com a gente, tiver alguma dúvida, temos irmãos capacitados para te orientar, para te mostrar na palavra de Deus qual é o caminho a seguir, o caminho do amor de Deus, o caminho a qual Ele fez por você. Eu quero agradecer a todos os irmãos que têm nos ajudado, têm disponibilizado do seu tempo para estar aqui, levando a palavra de Deus a todos nós que necessitamos de ter esse pedacinho de comunhão, mesmo que virtual, mas que tem feito uma grande diferença em nossos corações. Em meio de tantas notícias ruins bombardeando nossas mentes, chegar e saber que nesse horário a gente tem uma palavra de conforto, uma palavra que vem do Senhor. Quero agradecer a todos os irmãos das cidades vizinhas que têm nos ajudado, têm compartilhado esses links. E quero agradecer a todos os irmãos daqui de Franca por tudo que têm feito. Amanhã, se assim for, da permissão do Senhor, estaremos aqui novamente para mais um dia propagar a palavra de Deus. Que todos tenham uma ótima noite, que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês. E até amanhã, pessoal.